todos são muito bem-vindos à nossa live hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as enfermidades, os principais causadores dos problemas, né, que normalmente nós temos. Hoje nós vamos ter duas partes. Uma das partes vai ser por mim, como palestrante, Bel Lombardi. É um prazer poder falar com vocês. E o segundo palestrante é o José Conceição, que vai fazer uma segunda etapa. Como nós sabemos, os problemas não faltam, né? Mas antes de falar desses problemas, das enfermidades e assim por diante, nós vamos falar com vocês que você é especial, você é muito bem-vindo a essa live, tá? Sinta bem à vontade, como família, nós estamos fazendo uma reunião pequena, vocês são muito bem-vindos à nossa live de hoje. Nós queremos falar, então, um pouquinho com vocês sobre os problemas da vida moderna, que são esses aí que vocês estão vendo, irão ver, né? Na verdade, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês, viu? Vocês vão observar aqui na tela. Os principais causadores das enfermidades hoje da vida moderna está promovendo isso. O que nós vemos na tela? Uma pessoa comendo um sanduíche provavelmente delicioso, né? Esse sanduíche deve estar uma delícia. Mas, do que é feito? E os produtos industrializados? O que tem ali dentro? Então, pense bem. Será que é uma comida saudável? Do lado tem um refrigerante, né? Ela está usando refrigerante e logo, no país que vem, algo depois. Talvez seja uma sobremesa, alguma coisa assim. Olha, ao lado da foto, você vê o uso de talvez um herbicida ou fertilizante, algo do tipo. E isso traz problemas para a nossa saúde. Então, as enfermidades estão aí. Mas a vida moderna está sendo assim, né? As pessoas estão promovendo essa vida moderna. Consequentemente, envolve a nossa saúde. E como nós já sabemos, a gente tem um problema sério que essas enfermidades, elas vão apresentando por causa da acidez. A acidez, conforme o Dr. Otto, ele fala sobre o metabolismo dos tumores, uma obra dele, em 1931. Falando dessa obra, ele fala da acidose e a hipóxia. A acidose é a acidez no sangue. E a hipóxia é a falta de oxigenação no sangue. Ele chega a dizer que os tecidos cancerosos, veja bem, são tecidos ácidos, enquanto que os saudáveis são tecidos alcalinos. Como é bom saber disso, né? Ou seja, o nosso problema na vida moderna tem promovido a acidez no organismo, no nosso sangue. Porém, é bom saber, ó, já vou adiantar para vocês, é possível reduzir, sim, a acidez do organismo. É possível ter um corpo, até o sangue, vamos assim dizer, alcalino. Aí vamos ver aqui por que os radicais livres, eles causam problemas à nossa saúde. Veja aqui o que o radical livre é. Bom, como disse, é um átomo isolado de oxigênio e se torna prejudicial quando em excesso. Nós precisamos do radical livre? Sim, precisamos muito do radical livre. Mas por que o excesso é prejudicial? Porque ele também destrói. Você quer ver como que ele pode ser positivo e negativo? Essa imagem mostra muito sobre isso. Por exemplo, para a imunidade, é um ponto positivo. Cicatrização, coagulação, apoptose, que é a morte celular. Tudo isso são importantes. Porque a gente vai crescendo, amadurecendo, né, e vai precisar, por exemplo, da apoptose, senão não tem a morte celular. Ou, por exemplo, quando a gente sofre um corte no corpo, você já pensou, se não houvesse isso, não havia cicatrização, ele ficava sangrando até morrer. Então, a apoptose é importante.
E isso acontece por causa dos radicais livres. Bom, vou ligar aqui. Então, o efeito negativo já é outro. É o envelhecimento precoce, é a mutação do DNA, a destruição de membranas lipídicas e também os problemas das doenças, que são as patologias. Certamente que ele tem um lado positivo e tem um lado negativo, isso por causa do radical livre, em excesso. Então, antigamente, o humano vivia mais, porque tinha menos radical livre, hoje tem mais. Né? E como é que podemos reduzir a acidez e os radicais livres do nosso organismo? Já parou para pensar nisso? Então vamos entender qual é a reação química, tá? Da magnetização da água. Veja bem, todos nós conhecemos a água. Ela é, é pura química, por assim dizer. E quando ela passando por um efeito magnetizante, que é chamado de hidrólise, ela modifica. Então, vamos entender um pouquinho sobre isso. Vamos entrar em muitos detalhes científicos, porque a gente não está ensinando ciência. Mas, com o ímã, a imantação, como está dizendo aí, a magnetização, as moléculas vão se agitar. E, ao se agitar, vai haver uma dissociação. Tá? Todos sabemos que H2O, né, é a água, né, a composição da água. Ou seja, dois, os átomos estão ali. Tá bom? Vamos seguir aqui falando um pouquinho sobre os íons de hidroxila e os íons de hidrogênio. Tá? Quando acontece é, essa imantação na água, como a dissociação, a gente vê o que acontece. O cálcio e o magnésio, como vocês veem, mostra aí a fórmula química dele, eles reagem, tá? Reagem com íons de hidroxílio. Aí, como o cálcio é positivo e positivo, ele vai reagir com os íons, né, negativos do OH-. E o magnésio também faz essa reação. Acontecendo o quê? Algo muito interessante é que esses minerais encontrados na água reagem com íons da hidroxila. E acontecendo isso, aí nós vimos aqui ó, na tela, na imagem, vai sobrar os íons de hidrogênio. Aí sobra um aglomerado de hidrogênio. Então vamos à frente para ver mais o que acontece. Logo abaixo você vê o que é formado. Que é o cálcio e OH2, né? Como vocês veem aí, e o magnésio OH2 também. Ou seja, essa mudança acontece com o uso da imantação. Eu não estou aqui para ensinar ciência para ninguém, vamos dizer, porque eu não sou, assim, um professor dessa área. Mas o professor vai te ensinar muito melhor do que eu, tá bom? Olha aí, o que acontece? O objetivo principal, quando a gente bebe água, é que os íons de hidrogênio vão reagir com o excesso dos radicais livres dentro do corpo da pessoa e vai formar a água. Quando há essa dissociação, aí vai sobrar o quê? Os radicais livres. Radical livre é H- e O menos é um radical livre. H mais, né, e O menos menos. Aí forma novamente a água. Mas o radical livre, quando é formado água novamente, ele fica neutralizado. Então, o que acontece? Os excessos do radical livre vai sair no nosso corpo espontaneamente, no meio da urina, no meio das fezes, no meio do suor e assim por diante. Então, aí a gente vê o que acontece com os radicais livres. E é interessante que a água é algo essencial para o nosso organismo. E quando acontece a hidrólise, aí sim, a água fica fina, ou seja, leve, suficiente para você absorver nas células. Tá? A água,
ele é 70% do nosso organismo, do nosso corpo. 70% é água. Então, podemos falar igual uma pessoa bem conceituada, que é o doutor Laí Ribeiro, diz que a água ela determina a doença, a saúde. Uma água apropriada, adequada, ela restabelece a nossa saúde. A água ionizada, ela vai hidratar, vai alcalinizar, ela antioxida e também desintoxica o organismo. Por isso, ele diz que a água pode ser usada como remédio. Isso foi o que o doutor Laí Ribeiro falou. E isso é muito interessante. Por quê? Porque quando a gente bebe uma água de qualidade, ela vai fazer diferença. Você sabia que a água faz diferença? Tem água que ajuda o seu organismo a melhorar, tem água que hidrata e a que não hidrata. É bem interessante saber sobre isso, não é verdade? Vou mostrar um vídeo para vocês que vai já resumir bem o que nós falamos, e até melhor do que eu falei, tá? Gostaria que vocês assistissem com atenção. Só me fala se vai estar audível, tá? Você sabia que 70% do nosso corpo é formado por água? Ela está presente nos principais órgãos vitais. É por isso que tem tudo a ver com a sua saúde. Aqui em casa eu não abro mão de uma água de qualidade de verdade. Para minha família, só água magnetizada. Olha só a diferença entre a água comum e a água magnetizada. A água comum tem uma estrutura molecular formada por aglomerados, grandes cachos, totalmente desalinhados, o que dificulta a entrada da molécula de água nas células, impedindo uma hidratação e limpeza celular mais eficiente. A água tratada magneticamente é bem diferente. O fluxo magnético gerado pelo silocimon quebra esses cachos e realinha as moléculas, melhorando a hidratação e a limpeza de toxinas do interior das células. E não é só isso. O processo de hidrólise favorece a formação dos hidróxidos alcalinos, promovendo a alcalinização do organismo, com menos acidez e melhor oxigenação do sangue. Fatores estão relacionados com o surgimento de várias doenças. Viu? É assim que eu cuido da minha hidratação, da minha pele e do bem-estar da minha família. Ah, e não se esqueça, use sempre o legítimo magnetizador de água Silocimol. Beba água magnetizada. É leve, hidratante e faz muito bem. Silocimol. O futuro da saúde chegou para você. Muito bom, né? Esse vídeo nos ajuda a ver que tipo de água que devemos usar. Uma água leve, uma água saudável, né? Mas nós vamos falar um pouquinho sobre o que acontece para que ela se torne assim tão leve. Só lembrando, o vídeo já disse muita coisa, mas vamos imaginar uma célula. A célula aí, só para vocês terem uma ideia, tem várias entradas. Porém, está aí, tipo uma boquinha, só ilustrando como que ela é, né? A boquinha de entrada da célula, tá? E essa boquinha de entrada da célula vai receber a água. Como vocês veem, a animação aí vai mostrar para vocês, ó, primeiro, que tem essa animação em cima mostrando clusters. O que é um cluster? Cluster é quando acumula ali as moléculas. Por exemplo, a água pura é a água da chuva, né? Vamos assim dizer, água pura. A água que precisamos reter no nosso organismo é a água que tem contato com o solo. E ela vai levar minerais. Aí nós vamos ter essas partículas, né, moléculas e assim por diante, que vai estar ali junto com a água. Nutrientes, hidrogênio, oxigênio, tudo isso está ali, misturado, tá? A água é isso. Ela carreia os nutrientes, vamos assim dizer. Vamos ver aqui a animação, o que acontece com uma água que é pesada. Olha só. Ela não consegue entrar aí direito. E já a água leve, ela consegue entrar. A água pesada, como vocês veem na animação,
Acontece que o cluster ali, ó, deixa eu voltar um pouquinho, só essa aqui, ó. O cluster está ali acumulado, tem muitas moléculas, aí não consegue. Ou seja, a água está dura, está cheia. Você já ouviu falar em água pesada? Água pesada. Ou água parada. Já ouviu falar? Então, vamos falar um pouquinho o que acontece, por exemplo, quando você recebe a água na sua casa, que ela é tratada, ela vem com um tratamento básico, na verdade? Então, o que acontece? Antes de chegar na sua casa, ela passa por esse tratamento onde coloca sais, coloca o cloro, coloca tudo que precisa para ela chegar até a sua casa, que é o saneamento básico. Mas ela tem que ficar parada. Ela que, às vezes, antes mesmo tem que ficar armazenada. Como, por exemplo, lagos, ou pode ser que fique parada num outro compartimento, né, numa caixa gigante, assim por diante, para passar por um tratamento. Quando a água passa por tratamento, ela vai ainda para encanamento. Isso é importante, porque se estoura um cano, imagina, se não tiver o cloro ali. Aí quando chegar na sua casa, a água está toda contaminada. Então é preciso de um tratamento, que também é uma barreira contra resíduos, contra impureza, que pode prejudicar a nossa saúde. Mas quando vem excesso de cloro, também prejudica a saúde. Aí você compra um filtro bom, né? Uma boa ideia comprar um filtro bom. Porém, você lembrou o que está acontecendo aí nessa imagem? A água ainda está pesada. Ela só foi tratada, mas não magneticamente para ficar igual é feito lá na natureza. Como que a água na natureza? Ela é sempre em movimento. A água está em movimento. Então é assim que tem que ser. E outra coisa, um detalhe: a nossa Terra, ela gera um campo magnético gigantesco. E a água estando em contato, em movimento, olha que o Criador fez, que é maravilhoso. Ele faz com que a água fique leve. Olha aí, fica hexagonal, aí ela vai conseguir nutrir também a célula. Aí, entrando na célula, a água depois de tratada, tá? Mais uma coisa que a gente pode ver, ó, quando ela é tratada magneticamente, ela fica bem leve. Aí sim, a água leve, ela aí quebrou os clústeres, ela é melhor absorvida pelo seu organismo, pelas células, como mostra aí, né? Vai promover o quê? Uma hidratação e alimentação total das células. Olha que interessante. Tudo isso você tem com uma água de qualidade. E é essa água de qualidade que a gente está falando, que faz diferença na vida da gente. Tá bom? E eu quero passar agora para o José Conceição, tá? Ele vai passar mais informações para vocês sobre a água, e ele vai passar também o depoimento. Assistam com atenção. Tenho certeza. Se você ficou até agora aqui, ainda tem um pedacinho mais para assistir e aprender mais sobre o que esse projeto de saúde faz com a nossa vida. É só ver, José. Ok, só isso, libera aí que eu vou compartilhar aqui também. Só um instante. Muito bem, sejam então todos muito bem-vindos ao mundo ideal da Timol. Por que podemos dizer um mundo ideal, né? Porque aqui a Timol, ela tem uma ideia que é proporcionar bem-estar para as famílias, saúde e qualidade de vida, independência financeira. Nós não vamos falar desse assunto agora, mas logo a partir das 20 horas vai ter uma reunião falando exatamente sobre esse assunto. E uma tecnologia exclusivamente da Timol. Vamos falar essa parte, nós vamos falar sobre benefícios, né? Quais são os benefícios que essa tecnologia proporciona. Mas antes,
nós vamos entender um pouquinho mais sobre a empresa, sobre a credibilidade da empresa, qual que é o diferencial, se nós podemos realmente confiar ou acreditar nessa empresa. Bem, a Timol, ela é uma empresa que ela é uma empresa sólida, que ela está em constante expansão. Agora ela já está completando 20 anos de mercado, né? Ela é uma empresa que ela possui um atestado de idoneidade emitido pelo Congresso Federal aqui do Brasil. É uma empresa que ela tem uma sede própria, né? Fica em Uberlândia, Minas Gerais, aqui mesmo no Brasil, e é diferente de algumas outras que não têm um prédio próprio. É uma empresa sólida. Isso faz parte da estrutura da empresa. Tem comprovações, né, de estudos científicos, né, isso, inclusive, publicado por grandes instituições com reconhecimento a nível internacional. Ela possui também 47 estudos, né, artigos publicados no Google Acadêmico. Se a gente entrar lá e fazer uma pesquisa sobre o silicimol para entender esses artigos, né, como que eles foram feitas essas pesquisas, quais institutos, né, que fizeram essas pesquisas, realmente são institutos confiáveis. E, além disso, essa empresa, ela possui também um sistema de treinamento e um método de trabalho próprio. O que que isso significa? Significa que os produtos da Timol é diferente de qualquer produto que a gente encontra na farmácia, de qualquer produto que a gente encontra no mercado. Ele é um produto que, por assim dizer, ele fala, ele consegue conversar com o cliente. Por quê? Esse treinamento significa que o produto ele vai acompanhado de um representante ali, um distribuidor independente, que esse distribuidor já recebeu um treinamento que ele vai como que falar por esse produto. Então, e esse trabalho, método próprio, faz com que, quando a gente adquire uma tecnologia da empresa, a gente não vai ficar, investir um dinheiro e ficar aí sem saber como fazer. Vai ter um acompanhamento ali, por uma pessoa que já recebeu um treinamento, para fazer um acompanhamento ali de 60 dias, mais ou menos, para ajudar a pessoa a ingerir de uma maneira adequada para que a gente possa ter os benefícios realmente esperados. E essa empresa, a empresa Timol, ela é uma empresa que hoje ela já está atuando em mais de 20 países. Olha só que interessante. Uma empresa com 20 anos no mercado, atuando já em mais de 20 países. Isso significa que a empresa ela está começando agora, ela está criando, tentando criar aí, tentando se desenvolver, ver se vai dar certo. É uma empresa que ela já deu certo. Esse aqui é o senhor Carlos Henriques, né, que é o CEO da empresa. Ele teve uma visão única, né, sobre a necessidade, sobre essa necessidade. Qual foi essa visão única que ele teve, né? Ele percebeu, né, sendo que há uma constante necessidade devido a uma má qualidade de vida que a gente tem, devido à qualidade da água que a gente toma. E aí, então, quando foi no ano de 2004, ele fundou a empresa Timol, com um objetivo: proporcionar saúde e qualidade de vida para as pessoas por meio de uma água e de qualidade que ela realmente hidrata de verdade, diferentemente das águas que a gente conhece por aí. Então, se a gente entender um pouco mais sobre benefícios, sobre essa tecnologia do silicimol e quais são os benefícios, se a gente fizer uma pesquisa no YouTube, a gente vai ver ali depoimentos, inúmeros depoimentos de pessoas felizes com os resultados que tiveram com essa tecnologia. Mas quando se fala de depoimentos, nós temos também depoimentos, não só do YouTube, mas depoimento também de pessoas. Inclusive, falando em depoimentos, nós vamos entrevistar aqui rapidamente, né, a Ruth. Eu acho que, deixa eu interromper aqui só um momento. Eu acho que a Ruth ela deve estar por aí, né? Nós vamos entrevistá-la rapidamente aqui, só para a gente ouvir um depoimento. Um depoimento também que mostra
quais são os problemas de saúde, né, que ela tinha, e por fazer um uso correto dessa tecnologia, quais foram os benefícios que ela teve, né? Ruth, você pode descrever para nós rapidinho, aqui, que é o seu áudio, pode descrever para nós rapidinho quais são os problemas de saúde que você tinha, né? Não falar muito não, pelo menos 3 problemas de saúde. Há quanto tempo você tinha esses problemas de saúde, né? Como que você se sentia, né, com esse problema de saúde? E depois que você começou a fazer uso dessa tecnologia, qual foram os benefícios que você teve? Boa noite, José. Me ouve bem? Estamos ouvindo, sim. Ok. Bom, então, intestino preso, né? Você pediu para mim falar 3. Intestino preso, desde que eu me conheço por gente, eu já tinha intestino preso. Eu lembro de pequena, eu senti medo de ir para o banheiro e eu pedi para minha mãe, pegava minha mãe pela mão para ela ir comigo para o banheiro, de tanto que eu tinha que sofrer para poder o intestino funcionar. Bom, então eu cresci uma criança ansiosa, né? Porque o intestino sujo produz distúrbios, né? Um dos distúrbios que eu tinha era uma ansiedade muito grave. E foi evoluindo, né? E essa ansiedade se tornou uma depressão. E essa depressão que não tinha tratamento, que eu procurava em todo lugar, tudo quanto é médico, tipo de tratamento alternativo, eu não conseguia melhor. Então isso se desenvolveu numa síndrome do pânico. E a síndrome do pânico eu não desejo assim nem para um inimigo, nem para ninguém, né? São sintomas horríveis que a gente sente o coração dispara, a gente fica tonta, parece que vai morrer mesmo. Na hora que a gente tem assim aquela crise, a sensação é de que a gente não vai sobreviver. Então, por conta disso, eu fui ficando muito acanhada, querendo muito só ficar em casa. Eu tinha medo de sair, tinha medo de passar mal, eu tinha medo de aceitar convites, eu não sentia alegria de viver, né? Eu tinha bastante tristeza e chorava muito, muito mesmo. Aí eu conheci a água em maio, vai fazer 3 anos que eu conheci esse projeto de saúde. No começo, eu não tomava certo a água, porque como eu tinha dor de estômago, eu sentia medo de tomar água, porque sempre que eu tomava da outra água, eu sentia dores, muitas dores. E isso me fazia ter medo de tomar essa água nova, né? Mas aos poucos eu fui confiando e fui aumentando a quantidade. Como você bem disse, a gente tem um acompanhamento, e esse acompanhamento foi muito importante, porque a pessoa que me ofereceu e me mostrou o projeto da água, ela também me orientou como eu deveria tomar a água, né? A hora certa de tomar água, as quantidades certas. E com isso, eu fui tendo só melhoras. A primeira melhora foi no intestino mesmo. Eu tinha uma fissura anal que doía muito, que estava marcada uma cirurgia para ela. Eu tinha hemorroida, e aí com o intestino melhorado, esses 2 sintomas já assumiram. Eu não precisei fazer a cirurgia da fissura e a hemorroida também não. E aos poucos eu já estava acordando mais descansada, mais animada. Eu já não tinha medo de começar o dia. Eu comecei a ter alegria que ia começar o dia em vez de tristeza. E eu fui aceitando convites das amigas, comecei a sair do quarto, porque por um tempo eu fiquei só em casa, né? Só querendo ficar na cama. Aí eu voltei a conversar mais com as minhas amigas, voltei a sair, a passear, até a pintar, né? Que eu pintava telas e eu tinha parado de pintar, eu não tinha mais alegria nenhuma para pintar. E aquela choradeira também passou. Então eu tive muitas melhoras. De 3 anos para cá, eu de fato ganhei vida nova. Mas eu gosto sempre de enfatizar que é assim, que como diz, não é cura mesmo, né? É uma melhora, mas é uma melhora muito grande, que hoje, por exemplo, eu não tomo nenhum remédio para o intestino, e eu vou 2 vezes
ao banheiro por dia. As dores de estômago não tem mais. O pânico, de vez em quando, se eu não tomo água direito, ele quer voltar. Então, essa é uma ressalva que a gente tem que ter, né? Então, assim como tem o pão nosso de cada dia, eu digo que tem a água nossa de cada dia, né? A água de ontem é a água de ontem. Hoje eu preciso tomar aqui a minha quantidade de água do dia, porque senão alguns sintomas podem querer voltar, porque a gente fica desidratado, desmineralizado. Mas eu me encontro muito satisfeita, agradeço muito, muito a Deus por esse projeto e por essa água. E agradeço o convite também, José. Ok, Ruth, nós que agradecemos aí por você compartilhar com nós aí o seu depoimento, viu? E olha só, gente, o depoimento da Ruth, ele foi muito interessante, porque o problema é como ela falou, o problema é que os médicos falaram que não tinha cura, mas ela estava sofrendo muito, só que agora, depois dela usar essa tecnologia corretamente, olha só como é a qualidade de vida que ela está tendo, né? Mas vamos falar um pouquinho mais, entender um pouquinho mais. Deixa eu compartilhar novamente aqui com vocês. Muito obrigado, viu, Ruth, pelo seu depoimento, viu, por compartilhar com nós aqui. Com certeza, isso mostra a eficácia, né, dessa tecnologia. Que quando a gente usa, faz o uso corretamente, a gente tem resultado. Agora, é claro que é preciso, para ter resultado, a gente precisa fazer o uso corretamente, né? E olha só, falando ainda sobre a questão da credibilidade da empresa, esse daqui, ele na verdade, foi um termo, né, de reconhecimento de idoneidade do Congresso Federal aqui do Brasil. Eles colocaram aqui, ó, que a Timol Limitada, eles colocaram aqui que ela foi a empresa Timol, no ano de 2014, ela foi a única empresa nessa área que conseguiu cumprir com os requisitos legais, né, com a tecnologia dessa que proporciona saúde e qualidade de vida. Então, é algo que a gente realmente pode confiar. Temos também, no caso, uma tecnologia, né, reconhecida a nível internacional. Vocês viram no slide anterior, mostrou que a gente já está em mais de 20 países. Né? Tem, inclusive, já publicações, né, de pesquisa em institutos de reconhecimento a nível internacional e de grandes institutos também nacionais. Né? A gente vê aqui, por exemplo, ó, no caso da Unesp, né, a APTA, e assim por diante. Então, são institutos muito bem reconhecidos, eles têm um renome. Eles fazer uma publicação como essa, isso dá certamente uma garantia para a gente. Agora, é claro que nós queremos deixar bem claro que o silucimol, ele não tem um objetivo de curar, tratar doenças. Nós não prometemos isso a ninguém. Por quê? O objetivo do silucimol é fazer um tratamento, uma correção da água. E agora, a água, por sua vez, quando ela é tratada, quando ela volta ao seu estado original, aí ela consegue fazer aquilo que ela foi, no caso, projetada para fazer, que é nos ajudar. Então, como diz aqui, olha, a água magnetizada, ela será, então, como um coadjuvante no tratamento da saúde e irá, então, melhorar a qualidade de vida. Por quê? Porque, olha, ela reduz a acidez do nosso organismo e reduz também o excesso de radicais livres. Então, esse produto, ele não é um medicamento, não se trata de suplemento. Por esse motivo, e com base na lei de número 1637, de 28 de maio de 2008, ele está livre de registro da Anvisa, porque não se trata de um medicamento, não se trata de suplemento. É apenas uma tecnologia que ela faz a correção da água magneticamente. E por que então que hoje há uma necessidade, né, dessa tecnologia? Quais são os benefícios? Bem, logo no início aí já foi destacado muito bem que a necessidade
É aquilo que, independentemente da gente acreditar ou não, não depende das nossas crenças, né? É que o nosso corpo, ele tem uma estrutura celular que, segundo alguns institutos de pesquisa, eles dizem que o nosso corpo ele está em um ambiente tóxico e ácido, diz os institutos. Mas por que nós acreditamos no que os institutos de pesquisa eles publicam? Porque existem fatos comprovatórios que comprovam isso. Quando nós temos qualquer um problema de saúde que a gente vai ao médico, o médico ali ele pede a primeira coisa, um exame de sangue e de urina. Porque esses dois componentes juntos, eles somam o número de 70%, que é a maior estrutura do nosso corpo. Os dois juntos. E exatamente, eles pedem ali para fazer o exame, porque é ali que está a presença dos vírus, das bactérias, fungos, as patologias degenerativas, ou seja, as doenças, elas se encontram exatamente nessa área. Então, através daquilo que a gente ingere, hoje, o nosso corpo, infelizmente, ele está dessa maneira. Isso comprovado cientificamente. Tóxico e ácido. E aí, agora, essa tecnologia aqui, ó, que nós chamamos de silucimol e o TOP-H+. Essa tecnologia, ele faz um efeito fantástico. Esse silucimol, ele é um ímã concentrado tecnologicamente, que ele produz um fluxo contínuo de campo magnético. O objetivo dele é colocar a água em movimento. Essa água que a gente tem em comum, que ela está parada, coloca ela em movimento. Quando coloca ela em movimento, ela então recebe o oxigênio. Como se trata de um ímã concentrado, ele atrai sobre si o excesso de metais pesados, que é prejudicial à nossa saúde em excesso. E esse outro aqui, esse verdinho, que é o TOP-H+, ele é a rocha natural de dolomita. Quando ele em contato com a água, ele libera os dois principais minerais da água, como cálcio, magnésio e assim por diante. Então, nós passamos a ter agora uma água até 6 vezes mais leve do que a água comum e com suas propriedades naturais, ou seja, uma água viva, que ela consegue, então, fazer o seu papel ideal, que é limpar as toxinas e a acidez do nosso organismo. Então, quando isso acontece, aí, de acordo com os institutos de pesquisa, aí é que entra o ponto que nós temos uma qualidade de vida, não que ele trata doença, não é que ele vai trabalhar em cima de uma doença, ele vai trabalhar a água, e a água, dessa maneira, ela faz a limpeza das toxinas. Segundo os institutos, o que acontece? Quando o nosso corpo ele está alcalino, ele diz que os vírus, as patologias degenerativas, as bactérias, eles não conseguem se proliferar e sobreviver em um ambiente alcalino. Então, aí é que entra a questão. Com o espaço de tempo que a gente está tomando, fazendo uso da água corrigida magneticamente, o que acontece? Quando a gente vai no banheiro, a gente está eliminando toxinas. Quando a gente soa, a gente está eliminando toxinas pelo suor. Isso são fatos, inegáveis. E quando a gente toma a água corrigida magneticamente, lá no início da palestra mostrou como que acontece o hidrólise da água. Ele não é que ela vai se tornar uma água alcalina, ela se torna uma hidrólise alcalinizante, que é diferente, entendeu? Simplesmente uma água alcalina. Ela passa a alcalinizar o nosso sangue. E olha só que interessante, o de benefícios ainda que ela proporciona para a gente. Aumenta, no caso, a alcalinização do nosso organismo, do nosso sangue, aumenta, no caso, a massa mineral óssea, aumenta também a oxigenação do nosso sangue e aumenta também os minerais produzidos através desse TOP-H+. Ou seja, tudo que nós precisamos é de uma água de qualidade. Os institutos também já publicaram, e hoje nós temos esse conhecimento, que a água, ela que é da mesma maneira que você tem aí um carro, uma moto, é um veículo que carrega você da sua casa até um terminal rodoviário, para ir na rua, fazer uma compra e voltar. Esse é um veículo que transporta você. É dessa mesma maneira também, a água, ela é um veículo que transporta os nutrientes que nós ingerimos
do alimento, do suplemento e dos medicamentos. E principalmente o oxigênio até o nosso cérebro, que é o que nos dá a vida. Então, a água, ela é esse transporte que carrega isso. Então, é fundamental uma água de qualidade na nossa vida. Além disso, essa tecnologia, ela proporciona uma praticidade tão grande que, olha só a praticidade, como a gente vê aqui, ela pode ser, no caso, usada em uma garrafinha portátil como essa aqui, a Squeeze. E pode ser usada também em uma jarra, pode ser usada também aqui, ó, como em um hipermini desse aqui, um filtro. Na verdade, eu até não chamo ele de filtro, chamo ele de purificador, porque ele faz um processo fantástico, espetacular na água. Ele vai além de apenas só fazer a limpeza da água. Então, pode ser colocado também, caso a pessoa tenha, já na sua casa, em um filtro como esse daqui. Então, a praticidade, ela é realmente muito grande. Então, existe hoje, assim, em resumo, dois fatores que comprovam que hoje é realmente uma necessidade que todos nós temos. Quais são eles? Primeiro, antigamente, a gente todos os alimentos que a gente comia, mesmo as pessoas que moram na cidade, comia o alimento que vinha direto da roça, era tudo a granel, não tinha conservante, não tinha agrotóxico. Então, e o outro fator é que a gente tomava água da fonte. Eu não sei se vocês aqui, alguns de vocês, talvez alguns já ouviram falar. Uma cacimba, o que é isso? É uma mina de água ali. A água ela está minando, ela estava em movimento, então ela está viva, com suas propriedades naturais. Ela conseguia, então, fazer a limpeza das toxinas da acidez do nosso organismo. Outros dois fatores que comprovam que hoje nós temos uma necessidade é que, além de nós ingerir todos os alimentos, no caso, com agrotóxicos, com química, que são os conservantes, né? No caso, corantes. Então, tudo isso são agrotóxicos que ele vai acumulando no nosso organismo. E a água que a gente toma, conforme a gente já viu aí, que são água que elas estão paradas, quando ela morre, ela perde o oxigênio, perde as suas propriedades naturais. Ou seja, ela não tem mais a força, a capacidade de fazer o papel que ela faz normalmente a água natural. Então, são fatos que realmente prova e comprova que hoje todos nós temos uma necessidade de uma tecnologia como essa, para que a gente possa, então, ingerir uma água de qualidade de acordo com o seu estado original. Agora, talvez você esteja pensando, né? Como, José, que eu posso, então, adquirir essa tecnologia, esse projeto? Eu entendi que é benéfico para mim. Como que eu posso, então, fazer uso dessa tecnologia? É uma pergunta boa, né? Mas para obter essa resposta, caso você recebeu um convite, está por aí, né? Então, a pessoa que convidou você para essa reunião, ele vai entrar em contato com você e vai, então, lhe passar os valores, as maneiras de como que de negociação, como que você vai adquirir esse projeto. Mas o fato é que é uma tecnologia que todos nós temos uma grande necessidade. Então, tá, se vocês tiverem também alguma perguntinha, pode ficar à vontade aí, qualquer coisa, o Web está aqui para tirar aí alguma dúvida, né? E alguma pergunta, caso vocês tenham. Bem explicado, então, né, José Conceição? Muito bom. Muito obrigado, viu, José? Contribuiu muito. Vamos dar oportunidade aqui para a Luciana. Pode, por favor, ativar seu som? Qual é a pergunta, Luciano? Você quer dizer alguma coisa? Ativa isso. Não é pergunta não, só queria acrescentar aqui, porque foi muito boa a entrevista da Rutinha, e para aqueles que ainda não conheciam o projeto, têm alguma dúvida, eu queria dizer que eu sou amiga da Rutinha há muitos anos, e eu vi quando ela estava nessa situação debilitante realmente, né, é quase que paralisante praticamente, né, Rutinha? Foi a melhora dela que me convenceu também de fazer uso desse projeto, e eu não me arrependo de jeito nenhum pela melhora que eu tive na minha vida também, né? Não vou falar aqui porque eu já em outra ocasião falei. Então, só queria falar isso para aqueles que são convidados, que realmente, né, nunca duvidando do que a Rutinha falou, porque, mas só para acrescentar mais, que realmente a melhora dela me convenceu de que o projeto realmente valia a pena e eu não me arrependi. Então, parabéns aí, vocês, foi muito boa a palestra.
E se você também é novo aqui, está conhecendo o projeto, não tenha dúvidas, né? Assim como fez bem para a gente, vai fazer para vocês também. Olha, testemunho ocular, que é melhor, né? Então você viu o que aconteceu com a Ruth. Muito bom. Obrigado aí por acrescentar essas informações. Mas alguém gostaria de comentar alguma coisa? Então, fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Então, vamos fazer o seguinte: vou convidar vocês para uma reunião que teremos daqui a pouco, tá? Às 8 horas. Essa, para quem desejar assistir, tá? É só pedir para qualquer um dos distribuidores da Timol que vai ter o prazer de passar o convite para você, tá? Essa é uma reunião voltada para o negócio. Mas tem também um terapeuta que ele vai falar sobre a importância desse projeto de saúde. Todos estão convidados, então. Então, nós queremos agradecer a todos e dizer, então, que a próxima reunião nós aguardamos aí com ansiedade, queremos assistir novamente, né? Na segunda-feira que vem, às 6h30 da tarde, teremos uma nova reunião, ok? Então, abraço a todos, boa noite a todos, obrigado, José, obrigado, Ruth, por colaborar, obrigado, Luciana, Paulo, e os demais também que estão presentes, muito obrigado, e vamos continuar, né, fazendo isso, levando benefício e qualidade de vida para as pessoas. Até logo, então. Deixa eu encerrar ali no YouTube e aí já volto para cá, tá?